Olá, eu sou Mariana Fernandes, mediadora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, do Pré-Vestibular Social do Consórcio CCERJ. Este é o vídeo da semana 35, Estudo de Questões, Texto Argumentativo, Métodos. Ele foi organizado por Natália, Carla, eu e Rafael, mediadores de língua portuguesa do PVS de 2020. É sempre bom lembrar que os vídeos das semanas 29 a 37 têm uma proposta diferente dos demais que vocês já assistiram até agora, em língua portuguesa e literatura brasileira. Eles foram pensados para o estudo de questões de vestibular, com o objetivo de exercitar o tipo de questão que é exigido em 3 exames de vestibular diferentes: CEDERJ, UERJ e ENEM. Os vídeos estão organizados por conteúdo. Uma observação: durante a apresentação, você ficará visualizando o slide do texto e as alternativas enquanto explicamos a questão e seu respectivo gabarito comentado. A qualquer momento, você pode pausar ou retornar o vídeo para visualização mais prolongada. Questão 1. Retirada do Exame de Qualificação da UERJ 2014. Texto para a questão: por que ler? Certas coisas não basta anunciar, como uma verdade que deve ser aceita por si só. Precisamos dizer o porquê. Se queremos fazer os brasileiros lerem mais de um livro por ano, essa trágica média nacional, precisamos de fato conquistar o seu interesse. Listo os 3 benefícios fundamentais que a leitura pode trazer. O primeiro: ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento, e o exercício constante de autoconhecimento é um caminho para a felicidade. A vida também no plano individual é mais intensa na busca. Os personagens de um livro de ficção, os fatos de um livro-reportagem, as ideias de um livro científico interagem com os nossos sentimentos, ora refletindo-os, ora agredindo-os, e, portanto, servindo de parâmetro para sabermos quem somos, seja por identidade ou oposição. Este texto é de Rodrigo Lacerda, adaptado de rodrigolacerda.com.br. Agora vamos à questão. Ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento e o exercício constante de autoconhecimento é um caminho para a felicidade. Linhas 8 a 10. Neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular para relacioná-las à conclusão. Essa estrutura caracteriza o argumento como: letra A, indutivo; letra B, dialético; letra C, dedutivo; letra D, comparativo. Nesta questão, o texto de Rodrigo Lacerda serve de pano de fundo para o exercício de reflexão sobre a construção de argumentos. O trecho destacado, para servir de base de análise para o enunciado da questão, nos leva a observar elementos que devem ser levados em consideração neste estudo. Com base neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular para relacioná-las na conclusão, já podemos ter uma breve noção de qual método argumentativo está sendo mencionado, uma vez que, por definição, um método dedutivo é exatamente um caminho de raciocínio que segue do geral para o particular. Por isso, a resposta certa é letra C, dedutivo. O método indutivo, que é a opção A, opera justamente no sentido contrário. Se ancora nos exemplos particulares para a formação de uma teoria geral. Dessa forma, podemos considerar esta opção inválida. O método dialético, que é a opção B, apresenta o confronto entre a tese e a contratese, situação não colocada em evidência pelo trecho destacado, o que torna esta opção também inválida. A opção D não se configura como método caminho, mas sim como uma estratégia, recurso. Além disso, não devemos nos confundir quando 2 premissas particulares são apresentadas com igual estatuto. Isto não se trata de uma comparação, portanto, esta opção é igualmente inválida. Por fim, só nos resta a opção C, que é a alternativa correta, já que a premissa geral, a afirmação genérica, é apresentada no início, ler nos faz mais felizes, para depois seguir-se a apresentação dos demais raciocínios particulares. É um caminho para o autoconhecimento e é o exercício constante do autoconhecimento, concluindo com:
É um caminho para a felicidade, quando se relacionam premissa geral e particular. Gabarito comentado. Você pode pausar o vídeo para ler o gabarito comentado ou acessar o resumo em PDF disponibilizado pelas mídias sociais do seu polo ou pelo CIS-PVS. Questão 2. Retirada do Exame de Qualificação de 2013 da UERJ. Texto para a questão. Eu não sou literato. Detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles, no tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São, em geral, de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas, receitas, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar, curvados aos fortes e às ideias vencedoras, e antigas, adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo critério de beleza. Esse texto foi retirado das recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. Vamos à questão. Só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Trecho retirado das linhas 6 a 9. Esse trecho se refere à utilização do seguinte método de argumentação. Letra A, indutivo. Letra B, dedutivo. Letra C, dialético. Letra D, silogístico. O texto escrito por Lima Barreto tem como intuito fazer uma severa crítica aos literatos que conheceu na redação do jornal O Globo. Observemos o trecho destacado para servir de base para o enunciado. Só capazes de colher fatos detalhados e potentes para generalizar. Linhas 8 a 10. Nota-se que o argumento de Lima Barreto busca repreender o caminho que literatos usam de partir de fatos particulares e detalhados para deles chegar a regras gerais aplicáveis em todos os contextos. O enunciado da pergunta, qual o método argumentativo presente na frase citada acima, oferecendo então as opções. Letra A, indutivo. Letra B, dedutivo. Letra C, dialético. E letra D, silogístico. O raciocínio indutivo tem como caminho partir de um caso específico para inferir uma regra geral, exemplificada exatamente pela fala de Lima Barreto, que critica fatos detalhados e impotentes para generalizar. Dessa forma, podemos concluir que a opção correta é a letra A. Por outro lado, o raciocínio dedutivo segue o sentido inverso. Lança-se uma regra geral a partir da qual podem se deduzir dados particulares, portanto não sendo o caso da alternativa B. Isso a torna inválida. A dialética, por sua vez, faz um balanço entre uma tese e uma contratese, tendo como resultado uma nova verdade, caminho não percorrido pelo raciocínio de Lima Barreto nesse texto. No texto apenas verificamos a apresentação de sua tese. Por isso, a opção C também é inválida. Por fim, o método argumentativo silogístico apresenta uma premissa maior e outra menor, a partir das quais será extraída uma conclusão, o que também não acontece no texto escrito por Lima Barreto. Você pode pausar o vídeo para ler este gabarito comentado ou acessar ao resumo em PDF, disponibilizado pelas mídias sociais do seu polo ou pelo CIS-PVS. Questão 3. Retirada do Exame de Qualificação de 2003 da UERJ. Texto para a questão. Os problemas do Rio atingem a todos da mesma maneira? Libânio. A vantagem do relatório é justamente olhar a informação desagregada, fechando o zoom do microscópio, para identificar onde a cidade está bem e onde não está. Médias normalmente mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. Texto retirado de O Globo, de José Carlos Libânio. Agora vamos à questão. O trecho transcrito acima critica um uso específico do seguinte método de raciocínio. Letra A, dedutivo. Letra B, indutivo. Letra C, dialético. Letra D, silogístico. Bom,
A indução é um tipo de raciocínio que parte de um caso particular e chega a uma regra geral. No trecho proposto pela questão, observa-se que a tese destaca o seguinte argumento: médias normalmente mais escondem que revelam. Essa defesa propõe uma crítica à generalização do raciocínio típico na indução, já que supõe-se que todas as casas têm saneamento básico só porque a média mostrou que a maioria possui. Por isso, a alternativa correta é a letra B, raciocínio indutivo. As demais alternativas, letra A, letra C e letra D, são incorretas. Não se deve optar pela alternativa A, porque, ao contrário do método indutivo, o método dedutivo é o raciocínio que parte de uma afirmação geral, aplicando-a a um caso particular. O silogismo segue o mesmo raciocínio do método dedutivo, portanto, a alternativa D também não pode estar correta. A alternativa C também se mostra incorreta, visto que no trecho em questão, a intenção não é confrontar um elemento conhecido com outro seu contrário, para dali extrair uma nova verdade, a dialética. Gabarito comentado. Você pode pausar o vídeo para ler este gabarito comentado ou acessar o resumo em PDF disponibilizado pelas mídias sociais do seu polo ou pelo CIS-PVS. Questão 4. Retirada do Exame de Qualificação de 2001, da UERJ. Texto para a questão: a pátria. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas cousas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou-o à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater com feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. Texto de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos à questão. O personagem Policarpo Quaresma, no trecho acima, se encontra preso, prestes a ser executado pelo exército de Floriano Peixoto, por ter escrito uma carta ao presidente protestando contra o assassinato de prisioneiros. Antes de ser executado, ele reflete sobre a noção de pátria. Nos 2 parágrafos, ele parte de suas próprias experiências, o que configura o seguinte método de raciocínio. Letra A, indutivo, pensando do particular para o geral. Letra B, dedutivo, pensando do abstrato para o concreto. Letra C, dialético, pensando a partir das suas contradições. Letra D, sofismático, pensando do geral para o particular. Bom, nos 2 parágrafos destacados do texto, o narrador começa relatando as experiências particulares do personagem Policarpo Quaresma. Por exemplo, desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Lembrou-se das cousas de tupi, de folclore, de suas tentativas agrícolas. Em seguida, passa a questionar uma ideia geral sobre o Brasil. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? A pátria que quisera ter era um mito. Observando este caminho de raciocínio, podemos afirmar tratar-se do método indutivo, caracterizado pela passagem do pensamento particular para o geral. Logo, a alternativa correta é a letra A, raciocínio indutivo.
As demais alternativas, letra B, letra C e letra D, são incorretas. Não se deve optar pela alternativa B, porque, ao contrário do método indutivo, o método dedutivo é o raciocínio que parte de uma afirmação geral, aplicando-a a um caso particular. A alternativa C, por sua vez, se mostra incorreta, porque no texto em questão, a intenção do narrador não é confrontar um elemento conhecido com outro contrário, contraditório, para dali extrair uma nova verdade, no caso a dialética. A alternativa D diz respeito ao sofisma, o raciocínio cujo objetivo é produzir a ilusão da verdade, simulando um acordo aparentemente lógico, mas que no fundo é enganoso. A intenção do narrador no texto não era enganar o leitor, portanto a alternativa D também está incorreta. Todas as três, B, C e D, devem ser descartadas. Gabarito comentado. Você pode pausar o vídeo para ler este gabarito comentado ou acessar o resumo em PDF disponibilizado pelas mídias sociais do seu polo ou pelo CIS-PVS. Chegamos ao fim do nosso vídeo da semana 35. Para continuar seu plano de estudos, revise o conteúdo, texto argumentativo, métodos na apostila de língua portuguesa, módulo 1, capítulo 3. E acesse o canal PVS no YouTube, Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ, e reveja o conteúdo das semanas 6, 7 e 8 na playlist de língua portuguesa. Bons estudos!